dar uma olhada no último conteúdo programático, aliás, nas matérias que foram cobradas nos últimos concursos, né, de auditor do Tribunal de Contas do DF e do Tribunal de Contas da União, para a gente saber, enfim, onde a gente está pisando, né? Então aqui no slide a gente pode ter uma ideia, olha só. Para o concurso de auditor do Tribunal de Contas do DF, a gente tem esse rol de matérias aqui, né? Português, temos raciocínio lógico, controle da administração pública, lei orgânica do DF, o direito constitucional, administrativo, direito previdenciário, civil, direito processual civil, direito penal, né? E conhecimentos específicos, auditoria governamental, AFO, contabilidade geral, contabilidade pública e análise das demonstrações contábeis, administração pública e economia. Eu estou aqui citando uma por uma porque às vezes tem um pessoal que está vindo de outras áreas, não sabe ainda quais são as matérias, né, de um concurso como auditor do TCDF. Então, é uma quantidade razoável de matérias. Quem já vem estudando, aí, né, veio estudando para a área de tribunais, do Poder Judiciário, até para a fiscal, tem condições sim de tentar brigar por uma vaga, tá? Mesmo que o edital esteja, digamos assim, iminente, né, considerando que pelo menos português, né, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, alguma coisa de AFO também, né, a administração pública e alguns fiscos também cobram economia, né, quem tem essas matérias aí mais ou menos estudadas tem chance sim de aproveitar uma vaga para auditor do Tribunal de Contas do DF. Inclusive respondendo a pergunta de um colega, ele perguntando se estudar para o TCDF, ele já estaria estudando para a Receita Federal. Há algumas matérias que são diferentes, né? Na Receita Federal vão cobrar legislação, será cobrada legislação aduaneira, comércio internacional, direito tributário, alguma outra matéria que eu não estou lembrando aqui, eventualmente. Agora, se você passar no TCDF, dificilmente você vai querer ir para a Receita Federal. Auditor do TCU, a gente tem outras... A gente tem um conteúdo programático bem semelhante, né? Inclusive, na verdade, o TCU, assim, a grande diferença, né, é que ele não cobra direito previdenciário, pelo menos não cobrou no último certame, aqui no TCU não cobrou, tá? Não cobrou. Agora, aqui no TCU, e o resto tudo, aí a lei orgânica do DF, porque o Tribunal de Contas do DF, né, é um órgão do ente do Distrito Federal, né? Então, aqui no Distrito Federal a gente tem lei orgânica do DF, nós não temos Constituição do DF, né? Nem lei orgânica do município, porque, né, enfim, né, lei orgânica do DF, né? E do TCU, um órgão federal, um órgão da União, no caso, né, que integra a União, então aqui não cobra a lei orgânica do DF, vai cobrar só a parte da Constituição Federal mesmo, né? No TCU tem também análise de informações, tá, que não é cobrado no TCDF. A parte de... Muda um pouco, claro, a parte de controle externo, porque lá no TCDF existe, sim, uma parte doutrinária ali, né, que é mais generalista, que é cobrada, mas depois, quando você entra no regimento interno, né, do Tribunal de Contas do DF, né, é o que é cobrado no caso do TCDF. No TCU vai ser a lei orgânica do TCU e o regimento interno do TCU, né? Seria a diferença. Mas o grosso... Paulo. E assim, também... muitos aspectos dessa disciplina aqui de controle da administração pública, no caso do TCU, eles acabam sendo cobrados dentro de direito administrativo. Que é aquela parte de probidade, aquela parte de controle mesmo. De controle, tem ali aquela parte de controle parlamentar direto, controle parlamentar indireto. Ele coloca isso, é verdade, entendi. Ele separa lá no edital como se fosse uma disciplina de isolada. A parte de direito administrativo de controle, ele chama de controle de administração, junto com a parte do próprio TCDF, lá de regimento, etc. Ele muda um pouco a forma de organizar, então, né? Aqui no TCU tem um pouco de contabilidade de custos, né? É uma matéria pequena, não um pouco, cai toda a contabilidade de custos, mas é uma matéria enxuta, rápida de ser estudada, não é nenhum mistério. Que mais? São poucas diferenças. Aqui cai direito processual. Não, basicamente é isso. Então, assim, aqui no TCDF eles colocam um raciocínio lógico, aqui no TCU vem mais um raciocínio analítico com matemática financeira, então é um pouquinho diferente. Tem também a questão do inglês, né, no TCU, e a estatística, né?
a estatística que não é cobrada lá no TCDF. Não foi pelo menos no último. Não foi né? no último, não quer dizer que não possa ser. Tanto que essa ementa aqui do TCU, ela é posterior ao TCDF. Ah, sim, né? sim. E muitas vezes o TCDF acaba incorporando as novidades. Exatamente. Então, a gente sabe, então assim, você que está vindo da área estudando para Poder Judiciário, de repente está estudando para o TRF, está estudando para não sei, qualquer concurso, e deseja aproveitar um TCDF, ou então um TCU que vai ser um concurso mais de médio e longo prazo, né? Você que veio da área de fiscal, dá para aproveitar muito do que você estudou e vir para cá, para o nosso lado aqui do controle, né, Daud? Isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho de planos de estudos, tá? Que é a ideia de como é que a gente organiza o estudo desse mundaréu de matérias, né? Claro que existem milhões, milhares de formas de organizar, cada professor diz, né, que se organiza de uma maneira, mas assim, existem algumas boas práticas que são bem uniformes, principalmente aqui no Estratégia, né? Por causa da equipe de coach, tem os monitores e tal. Muita gente está estudando, vai começar a estudar para concurso agora, também nunca estudou. Então vamos falar um pouquinho até porque é o tema deste webinar, que é plano de estudos, né? Básico e avançado, né? Bom, vamos falar um pouquinho de plano de estudos básico, né? Vou chamar de plano de estudos básico aqui, né? É um plano de estudo para quem está começando a estudar agora, tá? Quem não sabe que está vindo de repente de uma faculdade, ou então, não sei, trabalha, mas assim, vai começar a estudar para concurso agora, se interessou, né? Ou então para aquela pessoa que já está estudando para concurso, mas não tem certeza se está estudando corretamente, não tem aquela segurança, né? Qual que é primeira coisa, né? Primeira coisa não, aliás, aí uma série de coisas que a gente tem que se preocupar, tá? Mas algumas coisas que diferem do estudo da faculdade ou da escola, que eu gosto de enfatizar, né? Porque a gente aprende a estudar lá, né? Na escola, na faculdade. De repente chega aqui para concurso, a gente vai com a nossa tendência a estudar exatamente como a gente estudava antes. Só que aqui é um pouco diferente, porque existe uma forma de você estudar com alto desempenho que vai fazer diferença na sua preparação. Então aqui a gente tem que se preparar com planejar o que vai ser estudado e durante quanto tempo vai ser estudado isso no dia, ou seja, um planejamento de estudos, né? Tem que se preocupar em medir as horas líquidas de estudo, né? A questão de evitar fazer resumos, né? E marcar direto no material, depois fazer revisão pelos grifos, isso como uma estratégia mais genérica, né? Mais geral, né, uma regra geral, e utilizar os resumos mais de forma subsidiária ali, mais num estudo já mais avançado, quando você já passou pelas matérias e sabe seus pontos fracos, né? A questão de saber fazer os exercícios, a questão de controlar o desempenho nos exercícios, tá? E controlar a velocidade de leitura. Então, eu vou montar um plano de estudos que vai permitir você atingir todos esses resultados, todos esses objetivos que eu acabei de falar, tá? Também já começando a dar logo um recado inicial para quem está começando a estudar agora. Você incremente a sua carga horária aos poucos, tá? Não fique frustrado se você começar a estudar agora e não está conseguindo cumprir 5, 6 horas líquidas de estudo, porque a nossa capacidade de concentração funciona como um músculo. Então, se você, no início, como sua capacidade de concentração é reduzida, você não vai conseguir ficar muito tempo estudando. Você vai estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas e vai ficar cansado. Não vai conseguir se concentrar mais, isso é normal, né? Force um pouquinho, cada vez mais seu limite, que você vai ver que você vai conseguir ficar cada vez mais tempo concentrado. Isso é natural, tá? Aqui no plano de estudos básico, eu vou dar eu gosto de trabalhar, tá? Com as matérias mais comuns a todos os concursos, não só o concurso da área de controle, né? Por quê? Porque você pode aproveitar eventuais outros concursos que surjam, né? No decorrer do seu caminho. E como o conteúdo das matérias o conteúdo é muito extenso, às vezes você dá só as matérias mais básicas, já dou metade de edital de outros concursos, entendeu? Então, como claro, você tem o interesse de passar num TCU da vida, num TCDF, mas se pintar você está desempregado. Se você passar num concurso, pode não pagar tão bem, mas se você passar num concurso antes, ótimo, né? Assim, depois um concurso escada, que a gente chama, né? Depois você vai pro seu objetivo final, tá? E isso acontece demais, né? Isso acontece demais. Então, assim, eu vou propor já um plano para você aproveitar ao máximo o seu estudo, né? Então, como seria? Primeira coisa, escolher as matérias. A gente tem um mundo de matérias, mas nessa primeira fase, tá? Eu gosto de dividir o estudo para a área de controle, aliás, né? Principalmente aqui com enfoque TCU, TCDF. E aqui, como a gente está falando de plano de estudos básicos, eu vou falar mais de TCU. Por quê? Porque TCDF é mais para quem já está avançado. Para quem está começando agora vai ficar difícil
né? Começar do zero agora, conseguir passar no TCDF. Não digo que é impossível, porque a gente não tem controle de quando vai ser publicado o edital, mas se for publicado por agora mesmo, né, que tudo indica que vai ser publicado assim, pelo menos o andar da carruagem por agora, mês que vem, daqui a 2 meses, vai ficar complicado. O pessoal ali tá pedindo o palpite de vocês dois aí, não, pra complicado. dizer o mês que vai sair. Não, quem tá começando do 000 agora é complicado, né? Se o edital sair nos próximos 2 meses, é complicado chegar competitivo para o TCDF. Eu não diria que você não deve tentar, mas eu acho que assim, sendo realista, é muito difícil chegar competitivo, tá? Então assim, eu gosto de ser... Então eu tô falando mais aqui de TCU, para o plano de estudos básicos, é mais TCU, que é um projeto de médio e longo prazo, tá? Que é o concurso TCU não tá não tá quente, né? Então, as matérias que eu vou chamar de bloco 1, que é o bloco 1, é o bloco do start. Você vai começar a estudar para concurso. Quais matérias eu colocaria nesse bloco 1, né? Não significa que você tem que estudar todas de uma vez, mas são aquelas matérias que ela tem uma característica em comum, que ela serve para praticamente todos os concursos da área administrativa. Né? Então, você está estudando para praticamente qualquer concurso da área administrativa. Né? É português, tá? Português, direito constitucional, direito administrativo, administração pública, administração financeira e orçamentária e, aqui no caso do TCU, né, e do TCDF seria ou raciocínio lógico ou raciocínio analítico, no caso do TCU que ele chama de raciocínio analítico, e matemática financeira. Tá? Seriam essas 6 matérias, digamos assim, 6 divisões. Claro que tem concurso que não cobra AFO. Claro que tem concurso que não cobra administração pública, mas assim, boa parte dos concursos cobram. O tribunal, o analista judiciário da área administrativa vai cobrar alguma coisinha ali de AFO. Nem que você saiba o que é um orçamento, boa parte dos cargos, tá? Raciocínio lógico também. Português, direito administrativo e constitucional, todos cobram efetivamente, né? Se você souber bem essas 6 matérias, você já está ali nas básicas de praticamente qualquer concurso, né? Eu não sei se no Banco Central cai, Beto, cai AFO não, né? Não deve cair nada de AFO não, né? Cai na área 5 do Banco na área meio, Central. Então assim, na área administrativa, de qualquer concurso vai cobrar alguma coisa de AFO, alguma coisa de administração, alguma coisa de raciocínio lógico. Então assim, essas matérias são muito básicas. Se você souber bem essas 6 matérias, você aproveita muita coisa em concurso público. Com essas 6 matérias aí já é suficiente para obter aprovação em muitos concursos. Em muitos concursos. Então esse aqui é o bloco, assim, aqui você não está focando em nada, você não está nem focando em controle, você não está focando em nada, você está com o básico do básico do básico. Então é você começar estudando por essas 6 matérias. O segundo bloco seria o bloco que eu chamo de bloco que é quando você começa a focar na área de controle, né? Então aqui você começa a focar na área de controle, que aí você já começa a ir para matérias típicas de controle, né? Aí você já é diferente da área por exemplo, da área fiscal, né? Quais matérias que eu coloco aqui? Controle externo. Muito dificilmente não vai ter um concurso da área de controle que não vai cobrar controle externo, né? Mas você não precisa começar logo estudando matérias da área de controle se você talvez não precise utilizá-las logo agora. Estuda primeiro as matérias que são mais comuns a outros concursos, né? E depois você vai começar a direcionar. É a melhor forma de você utilizar o seu conhecimento. Controle externo. Depois você vem aqui para contabilidade geral, né? Dificilmente um concurso da área finalística de controle não vai cobrar contabilidade geral, tá? E contabilidade pública, né? Eu diria que são essas duas. Início, né, você começou a focar na área de controle, aí você passa para essas matérias. E aqui no controle externo, eu faço uma ressalva. É somente aquelas disposições mais gerais, que poderiam ser utilizadas em qualquer tribunal de contas ou qualquer controladoria que você vai estudar, né? Então, coisas, por exemplo, muito específicas de TCU, você no primeiro momento não estuda. Porque a ideia é a gente primeiro fazer um guarda-chuva, né? A gente vai fazer um guarda-chuva e depois a gente vai afunilar nas matérias e conhecimentos mais específicos possível. No bloco 3 é o que eu chamo de aprofundamento, tá? No bloco 3 eu chamo de aprofundamento da área de controle. Ou seja, são matérias típicas de área de controle, mas é interessante que você estude depois que você começar a estudar essas 3.
Porque elas precisam que você tenha uma... Assim, é ideal que você tenha uma boa base nessas matérias do bloco 2 para você aprender essas matérias do bloco 3. Não é que é necessário, mas é desejável na minha opinião. Né? Eu vou falar por quê. Eu estou chamando de aprofundamento do foco do controle. Que são a auditoria. Por que eu não acho assim, tão interessante começar estudando com a auditoria? A auditoria vai cair em qualquer concurso da área de controle, dificilmente não vai cair. Mas se você tiver uma boa noção de contabilidade geral, vai te ajudar. Porque como a boa parte, pelo menos existe a auditoria, existe a auditoria que vai fazer vai analisar as demonstrações contábeis, vai examinar, você tem que saber o que é a demonstração contábil, você tem que saber né? E aí você tem que saber contabilidade. É ideal, não quer dizer que é necessário. Inclusive, em vários cursos aí, você vai te dar tudo junto, né? Quando eu fiz meu curso, na época que eu estudei para concurso, que eu fiz curso presencial no início, não tinha isso, né? Era todas as matérias misturadas, e você... Né? Mas se eu pudesse mostrar um caminho ali que é mais interessante, eu estudaria a auditoria depois de ter uma noção. Não precisa terminar a contabilidade geral, mas ter uma boa noção de contabilidade geral vai facilitar a sua vida. E análise das demonstrações contábeis. Né? Para você fazer uma análise das demonstrações contábeis, é interessante você ter um conhecimento de contabilidade geral, dos balanços, das demonstrações financeiras, né? Pré-requisito, né? Muitas questões, algumas vão entregar ali já os valores, né? Para você só jogar nas fórmulas da análise das demonstrações contábeis, mas muitas questões vão te dar as contas ali contábeis e você vai precisar desses dois conhecimentos, né? Tanto a classificação de cada conta e aí, em segundo momento, realmente extrair os índices ali da análise das demonstrações. Exatamente. Então aqui, ó, exatamente. E a auditoria, não só por causa de contabilidade geral, né? Mas também por causa do próprio controle externo. Porque o controle externo, né, é a fiscalização, né, contábil, orçamentária. A fiscalização é o controle externo, a fiscalização, em tese, digamos assim, do Poder Legislativo sobre a administração pública, né? Então, assim, um dos instrumentos de fiscalização é a auditoria. Então, se você tem uma ideia do controle externo, te ajuda na auditoria, que é como se fosse um micro, né, um ponto dentro do controle externo, é uma técnica, né, uma forma de você realizar essa fiscalização, né? Então, eu acho que é interessante, se você tem um conhecimento de controle externo, te ajuda na própria auditoria governamental, porque aqui a gente está falando de auditoria governamental. E na análise das demonstrações contábeis também, contabilidade é interessante porque para você que você tenha contabilidade geral antes, né, para você estudar melhor a análise das demonstrações contábeis. E aí no bloco 4, que seria o último bloco, seria todas as demais. Seria o bloco da especialização ao máximo, que aí você vai colocar todo o restante das matérias. E aí vai variar de acordo com o seu órgão que você está estudando. Então aqui no caso seria contabilidade de custos. Por quê? Porque nem todo Tribunal de Contas cobra contabilidade de custos, né? Se todos cobrassem, eu colocaria aqui. Mas aqui eu estou colocando no bloco 3, mas eu estou colocando no bloco 4 só as matérias que são específicas a um ou outro órgão. Então, no caso do TCU, custos, economia cai nos dois, TCU e TCDF, as outras matérias de direito, né? Demais direitos, porque no TCDF cobra, por exemplo, direitos previdenciários, no TCU não cobra, né? Então aí cada órgão vai variar. Essas matérias que eu falei antes são cobradas em todos, é muito difícil não cobrar. Aqui no bloco 4, são matérias extremamente específicas, de cada órgão, que são aquelas que variam de cada órgão. E aqui eu estou falando assim, não específicas, às vezes caem tanto no TCU como no TCDF, mas não caem em outros tribunais de contas. Por isso que eu coloquei aqui no bloco 4. Os demais direitos, a parte de estatística, né? A análise de informações, a matéria típica do TCU. Então aqui você vai colocar as matérias mais específicas. Inglês e controle externo, a parte específica do órgão. Então, se for TCDF, aí você vai lá no edital e procura lá no controle lá da administração pública aquelas disposições que são típicas do concurso do TCDF. Do TCU, aí é o controle externo, a parte específica do TCU, que fala de regime interno do TCU. Se for um outro Tribunal de Contas São Paulo, que vai ter, aí vai ter lá o controle externo deles lá, né? Então, eu diria que esse é o melhor caminho aqui você seguir, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai vencer essas matérias, bloco a bloco. Então, você vai vencer as matérias do bloco 1, depois vencer as matérias do bloco 2, depois do bloco 3 e depois do bloco 4.
é a maneira de você estudar da maneira mais generalista até a mais específica possível. É o que você vai mais aproveitar o seu estudo. Tá? Beleza. Você sabe que agora você já sabe por onde, quais matérias você vai começar e quais matérias você vai terminar, vai finalizar, né? Beleza, como é que você organiza isso tudo num plano de estudos, né? Essa é a próxima ideia, é agora isso que a gente vai falar. Bom, eu acredito assim que uma pessoa que vai começar a estudar, né, deve tentar no início, pode ser que ela não consiga, mas depois é interessante você conseguir manter 3 a 4 horas líquidas de estudo todo dia, é muito bom, né? Você fazer esse trabalho, no início vai parecer complicado, pode, né, porque você não está acostumado a estudar, mas igual eu falei, depois com o tempo você vai conseguir e vai passar rápido, você vai estudar tranquilo com 4 horas líquidas. O mais difícil é você conseguir todo dia, né, não furar o estudo, é muito mais difícil. Mas a gente tem que se planejar de alguma forma, então vamos considerar que a pessoa vai estudar 4 horas. E aqui a gente tem que começar a medir as horas líquidas, né? Não adianta você simplesmente falar, não, vou estudar 4 horas, passa a tarde inteira na biblioteca, na sua casa, indo para a geladeira toda hora, não dou nada, né? Não dou nada. E foi exatamente o que aconteceu comigo no início. Eu tomava 1000 cafés, né? Pô, eu fiquei a tarde inteira, o dia inteiro na biblioteca. Quando foi na hora de medir, quando eu comecei a medir mesmo, eu passava a tarde inteira na biblioteca, às vezes, e tinha estudado 2, 3 horas efetivas, né? Então, por isso é importante você medir, cronometrar as horas líquidas. Foi ao banheiro, parou de cronometrar. Foi beber água, atendeu o celular, parou de cronometrar. Você vai perceber, isso vai te forçar a estudar mais. Você tá comentando todas essas dicas aí, o que me veio à mente é aquela imagem do atleta olímpico ali, né? O cara nadando, correndo e treinando a exaustão mesmo e tudo cronometrado, tudo né? Cronometrado. Não tem como, não tem espaço para se enganar aqui, não, né? Não dá para se enganar porque a banca não engana. Depois o resultado não engana, né? Então, assim... Uma das coisas que eu sempre falo é que concurso público é justo. É justo, sabe? Ele é muito justo. As regras são claras, né? Então, se você está se enganando nesse sentido, é óbvio que você não vai ter o concurso não vai ser injusto ao ponto de dar a vaga para você que está se enganando. Vai dar para aquele ali que realmente fez tudo certinho, né? Exatamente, E a questão de você medir horas líquidas serve não só para se forçar a estudar, mas serve a outros propósitos também que eu vou mostrar para vocês, né? Velocidade de leitura, principalmente, até para você poder estimar quando você provavelmente vai acabar de estudar tudo. Você só vai ter esse tipo de estimativa se você medir o tempo, a sua velocidade de leitura. Para você medir a velocidade de leitura, você precisa anotar as horas líquidas de estudo. Então, vamos fazer um planejamento. Então, vamos pegar aqui um caso típico que a pessoa vai estudar 4 horas líquidas por dia, né? 4 horas líquidas. Com 4 horas líquidas, o que eu sugiro? Então, Túlio, sugiro. Eu sugiro que você divida em dias A, B e C, tá? Dia A, dia B e dia C. E não é à toa, tudo tem um motivo, né? Eu sugiro, né? Inclusive, eu sugiro que você faça esse plano de estudos aqui, ó. Português, estude 2 horas. Depois, uma matéria de direito administrativo, 2 horinhas. No dia B, estude AFO, 2 horas. E depois, direito constitucional, por exemplo. E depois a outra matéria, as matérias que estão faltando, administração pública e raciocínio lógico. Por quê? Né? Não precisa ser necessariamente nessa ordem das matérias, mas que você estude 2 horas cada matéria. Né? Assim, seria uma boa sugestão. Por quê? Uma sessão, né? E isso aqui eu vou chamar de sessão, né? Uma sessão. Menos de 1 hora de estudo de uma dada matéria, você vai avançar quase nada no seu conteúdo. Não vai dar tempo nem de terminar uma ideia, às vezes. Às vezes, até 1h20 de estudo, você não terminou uma ideia que o professor te expôs. Por outro lado, depois de 2 horas de estudo, você começa a perder a capacidade de concentração. Isso é natural do cérebro. Ele lida com essa questão do tédio. Então, assim, ele não consegue ficar muito tempo num mesmo tipo de informação, de conteúdo, que ele fica cansado. Então, é hora de trocar, de alternar a matéria, passar para outra matéria. Então, você poderia fazer... Por que eu não acho tão improdutivo você fazer assim? Você poderia, por exemplo, vai estar 4 horas por dia, colocar 4 matérias e dar 1 hora cada uma delas por dia. Daria 4 matérias diferentes por dia. Só que você vai trocar tanto de matéria
né? Que pode ficar meio... Você vai perder um pouco ali a cadência do seu estudo. Se você colocar 2 horas, né, não é uma quantidade absurda, entendeu? É uma quantidade que dá para você garantir que você vai estudar ali, vai pegar as principais ideias, não vai ficar curto demais e ao mesmo tempo não vai ficar longo demais. Então eu acho que assim, vai funcionar para muita gente, você colocar 2 horas de cada matéria. Mas não tem problema, de verdade, se você estudar, por exemplo, 1 hora de cada matéria. Não tem problema, de verdade, não tem. Essa aqui é uma sugestão, mas eu acho muito boa por conta disso. Se você colocar 1 hora cada matéria, ou 1h30, né, 1,3 hora cada matéria, pode ficar muito apertadinho, você ficar trocando muito de matéria, né? Então, você pode fazer esse teste. Mas eu acho que vai funcionar com boa parte do pessoal colocar esse estilo aí. Mas cada um, né, não é uma coisa rígida, tá? Não é, isso que eu quero deixar claro, não é algo rígido. Então, você planeja 2 horas de estudo. Planeja aqui. Então, carga horária planejada. 2 horas. Então, a gente está alternando as matérias, porque alternar as matérias vai fazer a gente... vai revigorar a nossa capacidade de concentração, né? Não adianta nada você ficar ali avançando na matéria, estudando sem concentração, você não vai absorver nada, né? E por que eu coloquei... Então, eu estou fazendo um rodízio, veja que eu estou fazendo um rodízio de 6 matérias, né? Eu estou fazendo 6 matérias no nosso plano inicial, 6 matérias, em 3 dias. Por que eu não faço dia D, por exemplo? Eu poderia fazer dia D, eu poderia colocar mais de 2 matérias por dia, né? Cada um com pelo menos 1 hora. Eu, particularmente, não recomendo, porque eu acho que se você colocar 4 dias, né? Principalmente no início, para quem já está mais avançado não teria tanto problema, mas no início, porque você vai perder cadência de estudos. Se você tiver um dia D aqui, significa que aí você vai ver mais 2 matérias diferentes, né? Você, por exemplo, português você estudou no dia A, você só veria português de novo no dia E. Voltaria no dia A aqui, né? Então você ia ficar 1, 2, 3 dias sem ver, só ia ver português de novo num 4º dia. Então, imagina, você pular 3 dias, pode perder um pouco de cadência, nem vai lembrar mais que você estava estudando, nem sabe mais. Então eu particularmente não gostava. Eu acho que dia A, B e C é o máximo que dá para você rodar as matérias sem perder muita cadência. Depois, algumas pessoas vão começar a achar que estão perdidas, porque perderam a cadência total. Começaram a estudar ali, de repente, a aula do Dowd, aí vão ver daqui a 4 dias de novo, não sabe nem de onde pararam, não sabe nem, aí tem que fazer uma recapitulação, aí demora. Então eu particularmente não gostava. Mas não tem problema fazer dia D, dia E, né? Eu estou colocando aqui a minha experiência que eu acho que vai funcionar para a maior parte das pessoas, tá? Se alguém tiver alguma observação, o Beto também tiver alguma dica, o Dowd tiver alguma dica, eu acho que mais que isso a gente perde cadência, né? Eu não gosto de... Não adianta nada colocar 10, 15 matérias, e isso, claro, que a gente não tem edital. Se fosse no pós-edital, que aí tem que aumentar a carga horária, tudo isso varia, mas num pré-edital você está começando a estudar, colocar um monte de matéria, cada uma falando de uma coisa diferente, e aí você demorando 4, 5 dias de um intervalo de uma sessão de estudo de uma mesma matéria, fica complicado perdendo a cadência. Eu particularmente não acho legal. Então eu colocaria de A, B e C, né? 4 horas por dia, 6 matérias. Acho que é bacana de começar. Legal, esse é o seu plano. E aí você planeja, né? Esse aqui é seu plano de estudos, né? Só que você tem que anotar a sua execução. Não adianta só você colocar lá o planejamento e não anotar os dados de execução do seu planejamento. Porque a gente precisa colher os dados para saber como está seu desempenho. Quem não mede o desempenho não sabe para onde está indo, né? Então, assim, não sabe se está bem ou está mal. Então, existem indicadores que a gente pode coletar, né, a partir das informações que a gente vai anotando. Então, você vai colocar a sua carga horária executada, né? Executada. Então, porque às vezes não vai dar exatamente você planejou 2 horas, mas você estudou ali 1h30. Não deu. Porque se você fosse continuar nas 2 horas, você ia entrar em outro assunto, e aí não ia dar tempo de terminar outro assunto, ia ficar um negócio, você parou antes para dar mais tempo para outro. Na prática, você pode fazer essas pequenas alterações, não tem problema. Você pode dar 1h30 de português e 2h30 de direito administrativo, por exemplo, porque foi melhor ali por causa das características do assunto. Porque nada é rígido, tudo é bom senso, né? Então, na prática, você estudou
essa carga aqui. Legal. Aí você tem que saber o quê? A página inicial. Você não necessariamente precisa anotar aqui, mas você tem que saber onde você iniciou, onde você parou, para você saber onde você parou no seu curso. Porque nesse tempo aqui de português, no caso aqui, né, para cada meta dessa aqui, português 2 horas, não quer dizer que você vai acabar o PDF em 2 horas. Você vai pegar seu PDF e vai avançar nele durante 2 horas. E quando der 2 horas, você vai parar onde você estava. Então, assim, eu nem sugiro que você separe tempo para fazer exercício, não. Você vai avançando de acordo com o que está sendo exposto no próprio professor, porque ele dá a didática, né? Quando chegar exercício, você vai fazendo exercício. Tudo naquelas 2 horas. Acabou o exercício, voltou a teoria, você volta para a teoria, né? E aí só que aí você marca a página que você começou. Vamos supor que você começou aqui na página 10. Depois de 1h30, você acabou na página final, 40. Porque aí, com base nisso, você sabe o que é a quantidade de páginas lidas, que vai dar aqui 30. Então, com páginas lidas, quando você tem páginas lidas, 30, e o tempo que você gastou para avançar nessas 30 páginas, isso aqui te dá velocidade de leitura. Então, depois que você começar, né? Ou seja, aqui são 30 páginas a cada 1h30, né? Então, com esse dado, você, depois de um tempo de você medir várias vezes, primeiro, você vai conseguir saber se você está lendo com mais rapidez ou menos rapidez durante o tempo, né? Ao passar do tempo, se você está melhorando está aumentando a velocidade. Significa que você está ficando cada vez mais concentrado e está rendendo mais. E além disso, você consegue, se você está demorando, por exemplo, em 1 hora está avançando 15 páginas, depois de um tempo você vai ter uma média, porque a tendência é você começar a ficar constante, essa velocidade. No início ela vai mudar. A tendência é que você aumente a velocidade, né? Porque você vai aumentando a sua capacidade de concentração, vai aumentando a sua performance. Mas depois ela vai ficar constante, né? Depois vai chegar num limite ali. E quando chegar nesse limite, que você vai saber de fato, e em português, quantas páginas você avança, mais ou menos, você consegue depois pegar a quantidade de páginas faltantes para acabar o curso e você consegue estimar em quanto tempo, mais ou menos, quantas horas serão necessárias para você finalizar aquela matéria, de ver uma vez. Então, você já começa a planejar, saber quando, mais ou menos, você vai estar terminando as matérias. Então, por isso que é interessante você coletar esses dados, tá? Bom, e aí você tem que saber como é que você vai avançar. Então, beleza, a gente tem as páginas lidas, né? Anotar a carga executada é importante para quê? Para a gente ter a nossa velocidade de leitura. Um outro dado que é interessante é saber o nosso rendimento, e aí você vai fazer isso para todas as, né? Para cada uma aqui das suas metas, né? Para cada uma aqui das matérias. Todo dia você vai anotar. E isso quando você vai anotando, você vai se forçando se desafiando a melhorar cada vez mais. Isso é natural, tá? Além dessa tabelinha que você vai ter, né, que montar aí no seu Excel, enfim, até na mão mesmo, você tem que ter um controle do desempenho dos exercícios, né? Então você tem que ter uma tabelinha assim, ó, mais ou menos. Você vai estar aqui, matéria, né? Não, tá certo aqui. Aula 0, aula 1, aula 2, e assim sucessivamente. Opa. Aqui na matéria, vamos supor que você está na matéria do DAUD, então direito administrativo. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai ter aqui a quantidade de exercícios realizados, tá? Realizados. Quantidade de acertos. Por quê? Então você vai fazendo exercício, né? E aí você vai contabilizando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai contabilizando, vai somando. E aqui quantos você acertou? Então você fez 5, você acertou 4, por exemplo. Para quê? Para você calcular aqui depois o seu percentual de acertos. E aqui que você vai saber se você está acertando 80%, 60%, em cada aula. Na aula 1, na aula 2, na aula 3, né? Por quê? Porque aí você vai identificar quais são os assuntos que você está tendo maior dificuldade e menos dificuldade. E aí, aí já na fase mais avançada de estudos, que você tem esse raio-x, né?
você vai poder agir sobre os seus pontos fracos, né? Então, no plano de assuntos, por exemplo, avançado, é você se preocupar, por exemplo, em agir nos pontos, nas aulas que você tem o menor percentual de acertos, por exemplo. Ah, Túlio, mas aí eu considero que eu acertei a questão como? Eu acho assim, você vai avançando no PDF, né? E quando chegar na hora de exercício, você tenta resolver mentalmente, tá? Se você acertar, você vai contabilizar como acerto. Eu não ficaria tão preocupado se você errou um exercício por esquecimento, tá? Eu não ficaria tão preocupado. Porque o esquecimento, se você só esqueceu a matéria, você resolve isso com revisões e com novos exercícios sobre o mesmo ponto do assunto, que aí você não vai esquecer mais. Os exercícios que você tem que ter muita preocupação e que você tem que separar, né? Marca uma bolinha em cima, para você, nas suas revisões, revisar também esse exercício, são os exercícios que você erra porque você aprendeu errado. Esses são os piores, porque aí você aprendeu o conteúdo errado e aí você errou por causa disso, né? O exercício. E aí você tem que tirar esse aprendizado errado da cabeça e reconstruir com a informação correta. É muito pior. Tem que formatar o HD. Você vai ter que formatar o HD. Porque quando você errou só por esquecimento, isso é bobagem. Você não precisa ficar preocupado. Ah, não, não vou fazer os exercícios hoje não. Vou fazer só no próximo dia, porque hoje eu acabei de ler. Não tem problema, pode fazer. Porque não tem problema se você acertou porque você acabou de ler. Porque aí, se você leu e você aprendeu e depois acertou o exercício, ótimo. O problema é quando você não está se desafiando, colocando os exercícios para depois, se na verdade é só uma questão de memorização. Porque nas revisões você vai memorizar. Você não precisa ficar se obrigando a lembrar, já na primeira leitura, a memorizar tudo e se desafiar para lembrar na próxima, para fazer os exercícios de repente daqui a 2, 3 dias. Não tem que ter essa preocupação. A sua preocupação eu estou errando o exercício por falta de memorização ou porque eu aprendi o conteúdo errado. Os que você está errando por falta de memorização, não se preocupe. Faça muitas revisões que você vai memorizar. O importante é que o conteúdo você saiba. Agora, aqueles que você está errando porque você aprendeu errado, aí esses são perigosíssimos, você tem que ter a máxima atenção. Por quê? Porque você aprendeu errado, vai ter que formatar o HD, reconstruir o conhecimento. E a gente teima a errar as mesmas coisas, porque é muito mais difícil, né? Aí esses, então, você vai marcar, esses que você erra porque você aprendeu errado, ou porque você se confundiu lá no enunciado, tá? Aí você marca, né, anota, para você revisar junto com o quê? Com os grifos, né? Você tem que adotar um sistema de revisões também. E aí você pode fazer revisões de 1 dia, 7 dias e 30 dias. Ou você pode separar, você pode avançar, por exemplo, 5 dias na semana e tirar 2 dias para revisar. Pode avançar 4 dias, tirar 2 dias para revisar tudo que viu nesses 4 dias e tirar 1 dia de descanso, entendeu? Mas o importante é que você não fique muito tempo sem revisar, porque senão se você deixar para revisar só quando acabar a matéria, o que vai acontecer? Você vai ter que praticamente reestudar a matéria toda, porque você vai esquecer tudo que você estudou lá na frente, daquilo que você aprendeu no início. Então não é... Então, assim, como no final das contas você vai ter que revisar de qualquer jeito, é melhor você revisar quando ainda tem um pouco da matéria na cabeça do que quando você não tem mais nada na cabeça, que aí você vai ter que praticamente reestudar. Esse que é o grande benefício de você sempre estar revisando. Não esperar acabar a matéria toda. Entendeu? Bom, e aí basicamente é isso. Eu acho assim, com esses preceitos, ou seja, você já sabe montar um plano e você sabe executar esse plano. Então, para quem está iniciando, eu acho que está bem claro, assim. Não sei se o pessoal ficou com alguma dúvida aí. Eu acompanhei o chat aqui. O pessoal ficou com dúvida em quê? A última dúvida ali que teve do Thiago e mais... a pequena letra ali também. E mais também do Ricardo. Ricardo, eles estão perguntando sobre como acomodar a quantidade enorme de disciplinas que existe no concurso do TCU, do TCDF, dentro de um ciclo como este. Não, então, né? Eu imagino que você vai abordar isso no ciclo avançado, né? Assim, esse ciclo aqui é o iniciante não vai começar estudando 8 horas líquidas por dia, ele vai começar estudando ali 3, 4 e
E para manter 4 horas até a gente avançar é difícil, porque não é o tanto que você estuda, não é estudar 10 horas por dia. É você estudar todos os dias, que é muito mais difícil. Você estudar um dia 10 horas, depois ficar uma semana sem estudar nada, é fácil. Agora, se você mantiver 4 horas todo dia, cara, durante 3, 4 meses você já avança muito. Porque a quantidade de pessoas que conseguem manter é muito pequena, né? Mas a gente pode falar, se você quiser manter... Então, assim, a ideia era o seguinte, era você ir pelo bloco 1, né? Então, o cara está iniciando do zero, ele vai pelo bloco 1, depois vai pro bloco 2, depois vai pro bloco 3 e assim sucessivamente, substituindo as matérias. Então, ele acabou todas as matérias do bloco 1, aí ele começa a substituir pelas matérias do bloco 2. Acabou as matérias do bloco 2, à medida que for acabando, vai substituindo pelas do bloco 3. Acabou as do bloco 3, vai substituindo pelas do bloco 4. Seria isso. Agora, então, para quem está iniciando, seria mais ou menos isso. Isso aqui é o caminho do início até o fim. Agora, quem está numa fase, quem está no TCDF agora, vamos para um plano de estudo mais avançado, falar de aspectos mais avançados da preparação. Que aí já começa a falar de discursiva, que o professor Carlos Alberto já vai falar daqui a pouquinho para você, já estou terminando. Vai ter que se preocupar em o quê? São novos desafios, na verdade, né? Ele vai ter que se preocupar em organizar as revisões, não só revisões de revisões na semana, mas revisões de matérias inteiras que ele já acabou. Né? Você já ali, de repente, já estudou direito administrativo, você que está agora na reta final aí para TCDF, você já estudou direito administrativo há muito tempo, né? Você já acabou isso aí ano passado. Então você tem que se preocupar aqui em revisar de tempos em tempos a matéria inteira. Você tem que se preocupar com a preparação pré-discursiva, que o Beto vai falar agora, e você tem que preocupar em melhorar os seus pontos fracos e sempre aumentar a carga de estudos, porque em reta final, aí o céu é limite. Você tem que se preocupar em, quanto mais você estudar, melhor. Você já tem que ter essa consciência. Quando a gente está iniciando os estudos, você não tem que se preocupar tanto em já aumentar ao máximo sua carga. Você tem que primeiro aprender a estudar da maneira mais eficiente. Aqui, num plano mais avançado, na etapa mais avançada, você tem que estar preocupado em aumentar a sua carga de estudos, porque você já está sabendo, imagino que você já está estudando da maneira mais, digamos assim, eficiente, né? Então, a organização das revisões. Eu diria, por exemplo, para as matérias que você já acabou, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o direito administrativo. Você já acabou o direito administrativo, às vezes já tem um ano. Você está revisando direito administrativo? Então, você tem que se preocupar em encaixar no seu plano, né, uma revisão integral da disciplina. Integral. Entendeu? Inclusive, por exemplo, o que eu fazia? Em reta final, por exemplo, essa altura do campeonato, eu já sabia, né, de tanto revisar as matérias que eu já havia finalizado. Por que você tem que revisar e saber em quanto tempo você revisa essas matérias, né? Porque no seu edital vai surgir coisa nova. Então é bom que você saiba, né, quanto tempo você gasta para fazer uma revisão inteira de uma matéria como direito administrativo, um direito constitucional, um português, para você, no seu plano de estudos pós-edital, você conseguir encaixar essas revisões com as novas matérias. Que ainda tem as novas matérias. O mundo, assim, não é essa coisa cor-de-rosa, né? Ainda vai surgir coisa nova. Pode ter certeza que vai ter matéria nova no seu edital. Então, para as matérias que você já acabou, fazer revisão integral e medir o tempo que você demora para revisar inteira. Então, por exemplo, direito administrativo, eu acho que eu demorava, sei lá, 15 horas líquidas para revisar a matéria inteira. Pra revisar. Inteira. E aí, mas me diz aí, como você fazer essa revisão? Por meio de questão? Não. Lendo Aí, que eu faço? os seus grifos ali do... Lendo todo, mesmo jeito, lendo os grifos. E olhando os seus resumos específicos. Lendo os grifos. As questões, refazendo as questões marcadas, que são aquelas questões que eu falo, essa aqui eu sei que eu tenho que toda hora revisar, porque senão eu não estou seguro nela. Aí você acaba, e muitas você vai desmarcando, porque começa a ficar trivial e você vai desmarcando. Legislação seca também se utiliza. Não, sim, legislação seca total. Então, enquanto lá na... O que acontece? Principalmente nas matérias de direito, o que cai em prova, assim, a maior parte das questões é de legislação seca. Só que interpretar a legislação não é fácil. E aí você precisa de uma doutrina para te ajudar a interpretar. E claro que também há assuntos que são doutrinários, não são de legislação seca. Sim. Então você vai pegar ali, por exemplo, agentes públicos. Classificação dos agentes públicos. Aquilo ali é doutrina. Não tem uma lei que fala da classificação dos agentes públicos. Não tem uma lei que fala lei da responsabilidade
civil extraconstitucional do Estado. Não tem. É uma Constituição doutrinária, jurisprudencial, que tem alguns... Tem lá um fundamento em um dispositivo da Constituição, mas o resto é toda a interpretação daquele parágrafo lá do artigo 37, que fala da responsabilidade civil objetiva da administração, é um parágrafozinho que você precisa de uma doutrina imensa só para interpretar aquele dispositivo. É isso, né? E aí não tem jeito, é doutrina. Mas então, assim, aí eu tinha toda a minha legislação anotada, então eu lia meus grifos, eu relia todas as leis, né? Numa fase mais avançada, né? Eu refazia os exercícios marcados, e aí o que eu fazia? Para as matérias que eu tinha o pior percentual de acertos, que eu estava sempre medindo, eu fazia novos exercícios daqueles assuntos que eu tinha um pior percentual de acerto. Para quê? Para melhorar, porque eram meus pontos fracos. Eu tinha que me preocupar em melhorar os pontos fracos, né? Então, e eu fazia tudo isso da mesma maneira. Eu fazia um plano de estudos dessa maneira aqui, de português 2 horas. Só que em vez de avançar só bonitinho, eu fazia isso que, né? Você vai mais revisar. Mas vai ter assuntos também que você vai ter que avançar, obviamente. Mas você tem que, então, assim, preocupar em... Então, assim, organizar essas revisões. Então, de tempos em tempos, fazer uma revisão inteira. Por exemplo, a cada 2 meses, mais ou menos, uma revisão inteira de direito administrativo. Ficar mais de 2 meses sem ver uma matéria que você já terminou, sem tocar nela, é complicado, assim. Você vai esquecer muita coisa. Então, de tempos em tempos, 2 a 3 meses, no máximo, você tem que revisar a matéria integralmente. Sempre incorporando novos exercícios, sempre com base nos grifos, mais legislação, né? Questões marcadas, retirando aquelas questões marcadas que ficaram triviais. As questões novas, algumas serão triviais, você não vai marcar, mas vão ter outras que você vai marcar para a sua próxima revisão, porque são novas questões, né? É isso que fazia para as matérias que encerrou. Para as matérias que você já... que não encerrou, aí você vai avançar normalmente como se fosse um aluno iniciante ali. Você vai avançar, é aquela maneira. Vai lendo, na sequência um PDF, vai grifando, né? Depois você revisa com base nos grifos, faz pequenas anotações, evitar resumir ao máximo, né? Deixar para fazer resumos, o resumo vem justamente nessa etapa, quando você já terminou de estudar toda uma matéria, que aí você começa a identificar aqueles pontos que você tem mais dificuldade, que você fala, cara, não, deixa eu resumir isso aqui, vai ficar mais claro na minha cabeça se eu resumir. Aí você faz. Então, alguns poucos pontos da matéria, tá? E eu procurava aumentar minha carga de estudo. Então, aqui um ciclo, você vai fazer ciclos, por exemplo, de 8 horas de estudo. Você coloca a matéria A, B, C e D, por exemplo, num dia único. Num dia 1, por exemplo. Eu gostava sempre de estudar 2 horas por dia, 2 horas de cada matéria. Eu não gostava de estudar menos de 2 horas e nem muito mais de 2 horas, não. Eu só recomendo que você não estude menos de 1 hora uma matéria. Porque menos de 1 hora, dificilmente você vai conseguir absorver qualquer coisa. É pouco tempo, é pouquíssimo tempo, tá? E muito mais que 2 horas, por 3 horas, você pode perder demais a capacidade de concentração. Porém, um aluno avançado, ele até consegue estudar 5, 3 até 4 horas de uma mesma matéria, porque aí o cara já está avançado, e ele tem mais facilidade com a matéria. Quando você vê a matéria pela primeira vez, é cansativo, e aí você rapidamente vai esgotando naquele assunto, assim, vai esgotando sua capacidade de concentração. Mas quando você já está avançado, que você já está só revendo a matéria, às vezes você fica ali 4 horas brincando ali, porque é leve, é um estudo mais leve. Então, você consegue aguentar mais tempo, né? Então, a sua preocupação tem que ser voltando aqui para finalizar, né? Organizar as revisões integrais, tá? As revisões integrais das matérias que você já finalizou. Faça isso de tempos em tempos, né? Separe lá no seu plano, porque você vai ter um plano de estudo para avançar nas matérias que você não terminou. É daquele mesmo jeitinho lá que eu mostrei, para os planos de estudo básico. Só que de tempos em tempos, você vai pegar uma matéria que você já finalizou e vai parar o seu plano de estudo lá de avanço e vai só fazer uma revisão dessa matéria inteira. E depois você volta para o plano normal. Entendeu? E aí você vai ter que encaixar uma preparação para discursiva, né? Não adianta você querer estudar para discursiva no seu plano de estudos básico, porque você tem que ter uma maturidade mínima no conteúdo para conseguir fazer uma discursiva, e principalmente em termos de tribunais de contas, que aí vai te exigir o conhecimento da matéria, não vai ser a redação sobre suas férias passadas, entendeu? Vai ser um negócio mais desafiador. Então, não adianta você no início querer já ir para a discursiva. Melhorar os pontos fracos com base, né,
no seu percentual de acerto. Então, depois que você tem um raio-x de todos os assuntos de cada matéria, e você sabe quais são os que você tem pior percentual de acertos, aí você age para aqueles que você tem o pior percentual de acertos. Por que não vale a pena você, logo de cara, tentar chegar a 80%? Porque senão você nunca vai, por exemplo, aula 1, aí você chegou a 50%. Aí você vai ficar forçando a barra na aula 1 até chegar a 80%, não vale a pena. Fecha a matéria inteira, vê quais são os seus pontos fracos e depois age sobre ele, do pior para o melhor. Né? E não ficar parado na mesma aula ali, tentando melhorar, chegar a 80%, 90%. Até para não desmotivar, né? Não, vai desmotivar. Isso aí não faz o menor sentido, tá? O negócio porque isso tudo é por camadas, né? Você tem que dar uma visão geral e depois você vai agindo, né, sobre os seus pontos fracos e vai fazendo mais revisões e mais questões e aí você vai ficando mais sólida, né, o seu conhecimento. E se preocupar em aumentar a carga de estudos, reta final, que aí é foco total. Aqui é foco, né? É você, cara, se superar. Se um dia você estudou 6 horas, tenta estudar no outro dia 6 horas e meia, 6 horas e 15. Ou então só manter as 6 horas. E no dia seguinte, 6 horas e 20. Aumenta, cada 5 minutinhos que você aumenta e vai tentando superar seu limite. Mas nunca ficar um dia sem estudar. É melhor você estudar 4 horas num dia, né? Você estudar menos do que não estudar. Porque ficar um dia sem estudar é uma interrupção que vai te custar caro depois você manter. Claro, tem que ter um descanso. Se você estiver super esgotado, também não adianta, né? E é isso. Eu acho que